Um dos primeiros textos que eu aprendi quando era criança foi o Salmo 23. E eu me lembro da professora de escola dominical falar de ovelha no aprisco. Eu tinha muita dificuldade de compreender o que significava esse negócio de aprisco. Até que um dia eu tive a oportunidade de visitar um local onde havia uma configuração de um aprisco, um local onde os pastores colocam as ovelhas para permanecerem no período da noite, todo rodeado de tal forma que eles não saiam. E na porta, quem ficava ali como a porta era o próprio pastor. Ele tinha a função de cuidar, de proteger, de fazer todas essas coisas. E aí eu consegui compreender bem o significado de pastor, principalmente do Salmo 23 e de João capítulo 10. E eu fico pensando que é exatamente assim que eu quero me ver e que creio que cada um de nós que cremos em Deus queremos nos ver na presença do Senhor como ovelhas protegidas no aprisco. Existe uma grande necessidade comum entre os homens, entre nós. Todos nós buscamos segurança para nós mesmos, como também para aqueles que nós amamos. Existem muitas orientações bíblicas a respeito de como encontrar isso em Deus. Existe uma imagem que fala muito a nós e chama muita atenção e que eventualmente é vista na televisão. A imagem é de um pássaro alimentando seus filhotes. É uma cena cheia de significado. É uma cena onde aponta para aquilo que um pai faz para com o filho. Aquela ave adulta, se não trouxer para os seus filhotes alimentos segundo a necessidade deles, eles fatalmente morreriam. Se os pais não fizerem o ninho numa região alta, protegida, os filhotes fatalmente seriam devorados por predadores. A atividade, a ação de Deus para com a sua igreja, em muito se assemelha com esse quadro. Observando, é claro, suas devidas diferenças em grau e número. Nós encontramos na Escritura muitas imagens bíblicas da igreja, muitas metáforas. Em cada uma delas pode-se destacar uma particularidade da ação de Deus para conosco. No Salmo de número 23, Davi nos fala sobre a relação do pastor, Deus e suas ovelhas, a igreja. Esta é justamente toda a realidade que buscamos como povo de Deus, como igreja de Deus. Vivemos num mundo tão assustador que eventualmente ficamos como que ovelhas sem pastor. É um sentimento ruim, olhando de um lado para o outro buscando ajuda. Nesses últimos dias, estamos exatamente assim. Olhamos para todos os lados e por mais que busquemos, nós percebemos que somente em Deus existe ajuda. E se nós não temos a Deus, ou se em algum momento nós duvidamos de Deus, nós nos sentimos como ovelhas perdidas sem pastor. O Salmo 23 mostra-nos algumas áreas de maior necessidade e que podemos, em nossa relação com Deus, vê-las totalmente supridas. Bom, o texto expressa com simplicidade a confiança que Davi experimentava na sua relação com Deus, ao ponto de dizer que o Senhor é o seu pastor e nada lhe faltaria. É o Senhor que provê as necessidades de suas ovelhas e as protege, como também o amigo que o recebe como um hospedeiro cheio de bondade, que também protege e provê abundantemente em favor dos seus hóspedes. Nós, ali, ovelhas, estamos sempre sujeitos a dificuldades, intempéries do tempo, chuva, calor, tempestade, terremoto, maremoto,
coisas difíceis. Nós também estamos sujeitos à perseguição de animais ferozes, inimigos. A Bíblia nos fala do próprio Satanás. Doenças físicas, espirituais, emocionais. Estamos sujeitos à falta de conhecimento, de entendimento correto. E muitas vezes, por causa disso, uma ausência de malícia, causada pelo pouco conhecimento de Deus e a sua palavra. Nós estamos sujeitos a pecarmos. Aquele pecado que é consciente e em alguns momentos é inconsciente, não importa. Por esses motivos e muitos outros, nós necessitamos de uma proteção que cause uma sensação de segurança inabalável. Mas que seja muito mais do que uma sensação, uma verdadeira segurança. Porque a sensação passa. Ela está ligada muito a nós e tem a ver com circunstâncias. Mas a verdadeira proteção, ela sempre está ali. Nos traz confiança, tranquilidade e paz. Nós podemos viver tranquilos. Quando Deus age cumprindo as suas promessas, nós experimentamos da sua paz. Jeremias, movido pelo Senhor, diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejar. Nós precisamos disso desesperadamente. Devemos crer com convicção que Deus em todas as situações está conosco. Se Ele está conosco, estamos em paz, porque Ele é a nossa paz. Paulo, em Efésios capítulo 2, verso 14, diz: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Em nenhum outro lugar nós teremos maior convicção de tranquilidade, a não ser na comunhão com o nosso pastor e Senhor, Jesus. Deus não só aplica a sua vontade de maneira justa na nossa vida, como também nos direciona para vivermos a sua própria justiça, pois Ele nos guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Essa é uma ação contínua e progressiva de Deus, cuidando de nós por amor dele mesmo. Em Provérbios capítulo 4, verso 18 diz: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até o dia perfeito. As tribulações são continuamente previstas na Bíblia. A Escritura não traz uma ideia de que estar com Deus é ausência de dificuldades. Mas sempre que a Bíblia fala a respeito de dificuldades, tribulações, quando ela é prevista, ela é anunciada para nós, o povo de Deus, ela vem sempre acompanhada da convicção da presença e vitória reservadas para nós, providenciada pelo Senhor. Hoje nós vivemos como filhotes de aves. Contudo, não estamos correndo perigo algum, pois o nosso Deus sempre nos dará o que necessitamos, como também nos protegerá de todo mal. O nosso maior anseio é ver consumada toda a história, para que possamos juntos estar com Deus na glória. Oremos. Ó Senhor, dê-nos sempre a certeza, a convicção da Tua presença em nós, do Teu cuidado como bom pastor. E leva-nos sempre, ó Pai, diante dessa convicção, ao louvor do Teu nome e ao testemunho àqueles que ainda não conhecem o Seu sustento, a Tua providência e do Teu amor, para que eles possam, da mesma forma, ó Pai, viverem esses momentos difíceis na Tua presença, como ovelhas no aprisco. Em nome de Jesus.